uma grande honra estar aqui novamente com a Tech Kids. Uma parceria assim do coração. Parabéns à Fabiana Vasconcelos, que fez uma explanação maravilhosa. Aprendi muito aqui, a gente está sempre aprendendo, né? E eu gostaria de compartilhar minha tela, se possível. Sim, dá uma olhadinha, ver se você já consegue, que eu te coloquei como post. Vamos lá. Só me cobra do tempo aí, tá bom? Vou tentar, tá bom, tranquilo. Vou tentar Vamos ver aqui. Meio-dia a gente vai compartilhar um vídeo também para as pessoas assistirem um pré-lançamento do documentário Cibernéticas, meio-dia, então dura 50 minutos. Sentar, almoçar assistindo o documentário. Olha que bacana. Já está vendo aí a minha tela? Já. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu acho que travou aqui. Vou começar aqui, vou colocar novamente aqui um instante. Já estão vendo? Ainda não, Valéria. Saiu, mas estava aqui, agora saiu. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada aí, pela ajuda. Já estão visualizando? Sim, agora sim. Agora sim. Obrigada aí, pessoal. Desculpa. Imagina. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os perfis fakes, né? A minha atuação na verdade, focada no crime informático. Então, vou trazer a vocês um pouco da nossa vivência do dia a dia. Deixa eu ver só como que eu mudo a tela aqui agora. Estou apanhando da tecnologia aqui. Bom, eu trabalho como advogada no Brasil, nos Estados Unidos e também em Chicago, mas o meu foco do trabalho com o direito à tecnologia, ele especifica exatamente em Portugal e no Brasil. Nós temos hoje trabalhado frente ao crime informático, em especial também a educação digital, né? Ponto esse que estamos aqui juntos hoje. A violência de gênero trouxe para vocês terem uma ideia, o que ocorre no mundo online, né? No ranking das pesquisas, as mulheres estão no ranking de vítimas, né? Seguindo as crianças e os adolescentes, os idosos, abaixo as negras, indígenas, imigrantes, pessoas com deficiências e LGBTQIA+. São os públicos que são mais vítimas, segundo as pesquisas. E o panorama do Brasil, né, nós temos muitas vítimas de sextortion, né, aquela sextorção onde os vídeos são divulgados nas redes, né, fotos e tudo mais, ou se a pessoa não ceder à chantagem, à extorsão. Também o crime de perseguição e stalking, que também vai abranger hoje o nosso tema de hoje por conta dos perfis fakes. E também o cyberbullying, que é um perigo nas redes sociais muito grande, inclusive ele é considerado como um problema de saúde pública, visto que muitos dos nossos jovens estão tendo sequelas gravíssimas por conta do cyberbullying, por essa autoexposição e por conta dessa perseguição online também, né? Muitos acabam tentando suicídio, alguns, infelizmente, acabam conseguindo finalizar isso, e alguns estão indo para a automutilação, e isso muito nos preocupa. Referente ao tema de hoje, o nosso Código Penal ele contempla, com o artigo 307, o que seria esse crime, né? Porque a lei, todo mundo sabe, por exemplo, que matar alguém, que matar é crime, mas a lei tem que especificar, dar o conceito. Então, o que seria esse perfil, essa falsa identidade? Então, atribui-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Então, essa pena ela é de 3 meses a 1 ano ou multa, e se o fato não constitui elemento de um crime mais grave, porque às vezes esses perfis são com intuitos, inclusive, de crimes que nós vamos ver a seguir.
Hoje, nós estamos assim num momento muito complicado, porque essa falsa identidade, ela também pode hoje ser utilizada em conjunto com golpes envolvendo a nossa própria voz. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas como a minha própria voz, né? Então, antes a gente a gente encontrava o problema dos nossos familiares sendo abordados por um número diverso, aliás, bem no início era pelo nosso número mesmo, né? Onde eles acabavam sequestrando o nosso WhatsApp, nosso mensageiro, e aí eles se passavam por nós com o nosso próprio número. Com o tempo, as pessoas foram ficando mais educadas digitalmente e acabaram clicando em links e tudo mais, dificultando a vida do criminoso, colocando verificação em etapas e tudo mais. E eles migraram para um outro tipo de crime, que é utilizar as nossas fotos, né, fazendo perfis fakes dentro desses mensageiros e pedindo dinheiro para a família. Mas agora eles estão mais criativos. Além da foto, eles também utilizam a nossa voz para que esse perfil seja utilizado para a prática do estelionato, né? Para que os familiares acabem acreditando com a nossa própria voz que somos nós que estamos pedindo essa importância. Então, o que nós aconselhamos nesse caso, que é um golpe que está pegando muito idoso, né? Porque os idosos eles são mais assim, de uma outra geração, onde a palavra é muito importante, onde tudo é 8 ou 80, né? Então, nós podemos hoje alertar essas nossas famílias e, inclusive, combinar com eles um código, né? Um código de que somos nós mesmos que estamos pedindo, porque nós vamos ver que até com vídeo eles estão também enganando a família, utilizando deepfake, né? Os perfis falsos são no ranking aí utilizados muito para a prática de crimes contra a honra. Então, a calúnia, a injúria, a difamação, né, são muito utilizados porque as pessoas com o manto do anonimato acabam utilizando esse tipo de perfis fakes, né? Eu tenho muitos problemas semanalmente, e inclusive a gente atende muito o público dos atores, né, das atrizes, né? São pessoas, figuras públicas, e acabam utilizando deles próprios, a imagem deles, e nós estamos tendo muita dificuldade que a plataforma dê uma resposta para a gente referente a isso. Às vezes eu tenho que fazer 5 vezes a mesma denúncia, e aí eu não consigo, a gente tem que, infelizmente, ingressar judicialmente perante as plataformas, porque às vezes a plataforma entende que é a própria pessoa que está utilizando a foto, e ela mesma, falando mal dela, fica meio complicado acreditar, né? Há um caso, há 2 anos atrás, que eu tive de deepfake, onde eu tive uma vítima mulher, que foi usado um vídeo dela verdadeiro, um vídeo mesmo que ela estava chorando nesse vídeo. O criminoso, né, que hoje a gente sabe que é uma criminosa, chegamos à autoria da pessoa que cometeu o crime, ela usou a mesma imagem, mudando a voz da pessoa para simular que ela estava se suicidando, alguma coisa assim, e gerou uma comoção muito grande perante as redes sociais. Aqui também, o perfil falso também ele é utilizado para também essas práticas de invasão do dispositivo informático. Notem que eu coloquei em vermelho alguns 2 tipos aqui penais diferentes, porque eles surgiram ao longo da pandemia. Nosso Código Penal, lembrando que ele é de 1940, aí falam, nossa, Valéria, mas então não há leis, é por isso que acontecem os crimes? Não. Leis entendemos que há necessidade, logicamente, de haver esse tipo de atualização, né? Porque muita gente utiliza aí, roubo de dados. Pessoal, a Valéria não vai poder nunca falar roubo de dados, porque não existe roubo de dados. O tipo penal é muito específico. Mas o nosso legislador acabou acrescentando aqui o furto mediante fraude, né, cometido por dispositivo eletrônico informático, que ele está contemplado no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Também foram incluídas as fraudes eletrônicas, né, que o artigo 171 ele contempla o estelionato, mas aqui acrescentou-se o parágrafo 2º aqui referente à lei
14.155 de 2021, que é específica sobre o combate às fraudes eletrônicas, que os criminosos migraram para o mundo digital. Aumentaram os crimes? Não, eles migraram para o mundo digital, onde eles aproveitam usar da engenharia social para enganar as suas vítimas, né? E observem também que a pena, quando ela é praticada no âmbito da internet, né, da rede social de computadores, ela tem uma pena majorada. Muitos desses perfis também são utilizados para assediar as pessoas, também para atacar, para, por exemplo, criar conteúdos misóginos, racistas, LGBTfóbicos, também o doxing, né, também para ficar divulgando dados pessoais e constranger essa vítima, dentre outros tipos de crimes que a gente gosta muito de falar sobre crime aqui, não vou me estender muito. O tema de hoje específico, né, sobre o nosso o intuito aqui é mostrar que a inteligência artificial, a inteligência artificial ela não comete crime, né? Até se você for usar lá no ChatGPT lá, fale sobre os crimes que a inteligência artificial comete. O próprio inteligência artificial vai falar, a inteligência artificial não comete crime. Ela pode ser utilizada para má prática, para o mau uso, mas realmente é verdade. Então, a inteligência artificial ela pode ser desviada para o mau uso. Então, o deepfake é uma tecnologia que ela vai se utilizar dessa inteligência artificial, né, para criar vídeos falsos, podem criar também imagens muito realistas. Eu vou mostrar a vocês aqui sobre um vídeo bem no início do deepfake, né, onde o Alok ele vai utilizar da inteligência artificial para fazer uma campanha publicitária. Mas aqui, esses vídeos, eles podem ser utilizados para que essa máquina possa ter esses recursos de adulterar as vozes, os rostos das pessoas. Então, como que é feito isso? O software é alimentado com centenas de milhares de vídeos de várias pessoas. Então, o que acontece? Nesse processamento, a própria inteligência artificial ela vai ver os pontos que as pessoas têm, por exemplo, da boca, dos olhos, a distância do olhar e tudo mais, né? E tudo isso vai facilitar com que a inteligência artificial possa mover esses lábios e tudo mais. Aqui, né, como eu disse, esse treino ele é feito com o rosto de vídeo original e com rostos novos também. E saibam que hoje também há sites na internet que também podem criar uma figura inexistente. Como assim inexistente? Eu posso criar uma imagem feita por inteligência artificial de uma pessoa que não existe, uma pessoa que não nasceu, não existiu. Então, com o intuito, inclusive, de confundir, né, de maquiar certos crimes. Então, esse novo, vamos aqui nos ater aos rostos, às faces, às pessoas existentes. Então, elas podem ser usadas, né? Então, elas podem ser utilizadas, essa face dessas pessoas, né? Até coloquei uma imagem aí de um rosto sendo descolado, né? Porque vocês vão poder ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo, para vocês verem que interessante o bom uso da inteligência artificial. Aqui foi um alerta, né, porque era por conta de uma eleição, aqui de uma votação, só que nós, em tempos agora de preocupação, em tempos eleitorais e tudo mais, muitos dos conteúdos foram utilizados para o mal, né, se passando por candidatos. Então, já é complicado analisar o que é uma fake news. Agora também uma deep fake, né, fica complicado cada vez mais para nós, eleitores, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Não, não dá para ouvir, Valéria. Acho que você tem que compartilhar e antes de compartilhar a apresentação, clicar em compartilhar áudio. Como eu faço isso aqui? Você sai, para de compartilhar. Certo. Paro de compartilhar? Para de compartilhar. E quando você for compartilhar novamente, tem um local ali que está escrito compartilhar áudio. Aí você clica lá.
tentar... Bom, então eu vou fazer o seguinte, para simplificar aqui também ganhar tempo, né? Porque tem outros palestrantes, eu vou só mostrar a imagem para vocês e vou comentando com a minha própria voz, pode ser? Sim, claro. Então, aqui o Alok está concorrendo ao top 100 do mundo. Então, ele está pedindo para votar no Alok, o Whindersson Nunes, dizendo que ele é o top das galáxias aí, é o melhor DJ. E é isso aí, conto com vocês, o Silvio Santos, pedindo o voto. Lembrando que nada disso é real, né? Que ele está pedindo para uma campanha de DJ, mas que as pessoas podem utilizar para o mal, para outros tipos de campanha. Então, não acredite em tudo que você vê na internet. Então, ainda foi uma mensagem aqui de educação digital, né? Então, parabéns para o Alok aqui, que ele mandou muito bem, né? Ele utilizou a tecnologia para pedir que ele é inovador, né? Ele sempre está ligado a coisas novas, então, até inclusive shows com uso de inteligência artificial. E aqui o que ele fez? Ele acabou utilizando do própria campanha dele para mostrar um alerta às pessoas, não confiem em tudo que vocês veem, né? Aqui é uma imagem também de uma menina, né, entrando no quarto, é uma cena da novela Travessia, né, que eu achei que também a Glória Pérez mandou muito bem aqui, alertando que ela está entrando no quarto dela, vocês não vão ouvir o áudio, mas os pais achando que ela está segura, os pais tudo de bem, só que muita coisa acontece com nossos filhos, com as nossas crianças, dentro do quarto. Então, ali é um ambiente, eu até coloquei essa parte aqui dela conversando com uma suposta influencer, né? Mas está sendo usado aqui um vídeo de inteligência artificial, um recurso de deepfake, onde o pedófilo está por trás dessa câmera e está mostrando imagens reais. Olha o pedófilo aí, mostrando imagens ele manipulando a voz. Então, ele fala com a voz dele, a inteligência artificial filtra, coloca uma voz feminina, de adolescente, e a menina vai conversando e tudo mais, ganhando a confiança, e nessa de ganhar confiança, o uso aí da inteligência artificial para as pessoas verem, né? Vai ganhando a confiança, então, de um cyberstalking, né? Porque está cyberstalkeando a menina ali, né? Ele está usando no mundo virtual. Numa cena da novela, ele vai de encontro na vida pessoal. Infelizmente, nós temos vítimas de crianças e adolescentes, que, inclusive crianças em sites de jogos, acabam ganhando a confiança, o pedófilo acaba ganhando a confiança dessa criança, e a criança, inclusive, acaba tirando a roupa, se mostrando. E aqui são câmeras escondidas, que nós vamos falar sobre isso também, que esse pedófilo, né, a pedofilia não é crime, mas o que o pedófilo comete, que tem uma CID na doença dele, os atos dele como um pedófilo é crime, sim. Tem vários crimes elencados que ele pratica. E aqui ele está mostrando uma cena, né, de um ambiente assim terrível, né, de uma pessoa doente, que mesmo enganando uma vítima aí real que ela está conversando, ela também está ali com fotos que ela vai pegando, né, para a lascívia dele, e também vai monitorando com câmeras escondidas outras adolescentes sendo abusadas por adultos e tudo mais. Então, é um alerta muito grande para os pais, para os educadores e também para nós profissionais. Como que nós podemos identificar essas deepfakes e nos proteger? Isso é muito importante, né? Porque ainda que essas deepfakes elas tenham sido estão num patamar muito evoluído, porque naquele vídeo do Alok vocês vão observar que os olhos não se mexem e somente a boca, e fica bem fácil de ver que ali o conteúdo é falso. Hoje, nesse tipo de utilização que eles podem usar programas, inclusive, e de fotos, inclusive, para poder estar utilizando, essas deepfakes, elas têm evoluído muito para o real, né? Então, essa técnica, ela não é perfeita. Graças a Deus, ela não é perfeita. Então, o usuário deve prestar muita atenção nos detalhes, em cada detalhe.
no rosto, né? Na boca, nos olhos, na bochecha, no nariz, na textura da pele, porque há pontos que podem dar falha ali naquela imagem, né? Então, isso tudo é possível para a gente ver que também, às vezes, falhas na piscada dessa imagem, né? Então, ela não é tão natural, ela é mais robótica, né? Ela não é tão natural, os olhos às vezes ficam fixos em algum lugar, se bem que hoje, né, para aquelas pessoas mais tímidas também já estão utilizando a própria imagem dela própria para poder estar ali gravando imagens e sem ficar virando o rosto para mostrar que está lendo, só que eu já alerto um cuidado, porque esses aplicativos eles vão ficar com os nossos dados ali. E será que eles não vão ser usados no futuro para uma coisa muito pior contra nós mesmos? Então, muito cuidado com o que a gente assina, com o que a gente dá autorização, dá o consentimento expresso para esses aplicativos que vão nos ver, nós, versão cachorro, animal, nós, versão sexo oposto, nós, na idade avançada, nós, bebês, e toda aquela evolução, que nada mais é que nós estamos afinando os dados dessas plataformas. Então, parem para pensar também nisso, né? Nem não há almoço de graça. Então, sempre a gente está ali a mercê dessas novas modinhas, né? Dessas trends aí que aparecem. Então, fica o alerta também. Aqui também, nós temos aqui maneiras de pesquisar, né? No Google Lens, para poder ver essa foto, colocar esse conteúdo, ver também que essas deepfakes, às vezes elas deixam uma marca d'água nas imagens, então fica mais fácil de ver que ela pode ter sido modificada, alguma coisa assim. Então, alertar, a gente tem que fazer dentro da casa da gente um trabalho de casa, né? Falar para os nossos familiares desse mau uso. Hoje eu tenho vítimas que estão chegando no escritório, inclusive com empréstimos. Vem o carnê, né? Nós, graças a Deus, ganhamos uma ação semana passada contra um banco, porque eles aceitaram o reconhecimento facial do meu cliente para uma compra de um carro caríssimo e veio na casa dele um talão, né, de um carnê com 60 parcelas, 60 boletos, e o banco dizendo que foi ele mesmo. Então, o banco tem, sim, um jeito de descobrir que essa pessoa não é real e que foi utilizado sua imagem e tudo mais para esse mau uso. Mas os golpistas também estão usando de entregas falsas com o intuito dessas pessoas poderem estar ali recebendo um conteúdo e o entregador já com os dados da pessoa, né, que esse entregador também ele faz parte da gangue aí dos criminosos, ele fala que aquela entrega para a pessoa e que ele só é o entregador e que a pessoa tem que reconhecer ali com a imagem dela. Então, não utilizar a imagem para receber nada de compras, porque isso realmente pode ocasionar, inclusive, aberturas em contas de bancos digital para a prática de crimes, o que nós chamamos de conta Lara, né? Então, os riscos dessas deepfakes é muito grande. Então, hoje há sites como o Deepfakes Web e softwares como o Deepface Lab, que permite que os usuários com sem experiência façam edição desses vídeos. Então, eu não preciso ser uma criminosa perita, eu posso ser uma criminosa iniciante ou até mesmo uma usuária iniciante, onde eu posso fazer conteúdos parecidos com aquele que a Glória Pérez mostrou na novela. Então, durante esse chat de vídeo, eu posso simular isso. Olha que perigo, né? E nossos adolescentes também, eles podem usar para esse mau uso, né? Fala assim, nossa, os adolescentes não cometem crime, Valéria. Realmente, os adolescentes de menores idades não cometem crime, mas eles cometem o ato infracional. O ato infracional, ele é punido também, né? Com medidas socioeducativas e também com medida de restrição de liberdade também, se o Ministério Público e o juiz concordar com essa medida. Então, é muito importante saber alertar os nossos adolescentes que eles respondem, sim, por tudo que eles fizerem de ruim. E os pais respondem civilmente pelos danos causados por seus filhos. No Brasil,
a perseguição ela era muito leve, ela era considerada uma contravenção penal. Com o advento da pandemia, as pessoas se tornaram mais online, então o nosso legislador também acrescentou o artigo 147A no nosso Código Penal. Então, é uma lei nova com o intuito, né, que se a pena é aumentada se ela for cometida contra criança, adolescente, idoso, ou se for cometido por razão de ser o sexo feminino, né? Então, tem todas essas majorantes da lei, porque perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Por que eu coloquei isso envolvendo esse assunto da inteligência artificial? Por conta, inclusive, desse vídeo que eu falei da novela. Muitos pedófilos, eles acabam ganhando a confiança dos nossos jovens pela internet, pelo cyberstalking, né? Eles vão cyberstalkeando, pelos jogos também, né? Que é considerado o modo online, né? E eles acabam indo atrás dos nossos jovens por conta de saber que as mães expõem onde eles estudam, uniforme e tudo mais, e eles acabam conseguindo informações, fazendo um banco de dados e acabam indo para o meio físico, né? Então, mas a nossa lei contempla tanto o cyberstalking quanto o stalking na prática desse crime. Temos a modalidade também dos catfish. O que seria esse catfish? Catfish é uma palavra em inglês, chama bagre, um peixe muito perigoso e ardio, né? Por conta que ele pode nos causar a morte. Então, aqui, eu vou parar esse vídeo aqui, mas é um vídeo que mostra como que um romance catfish ele pode ocorrer. Então, nos Estados Unidos, começou um programa muito interessante, que até convido vocês a assistirem, chamado Catfish. Ele tem a versão brasileira também. O que seria esse programa? Esse programa, ele acaba mostrando pessoas que às vezes acham que tem um relacionamento com famoso, tem vítima da Katy Perry, perfil fake, ou às vezes até mesmo, como teve um caso de um jogador aqui de vôlei do Brasil, também foi enganado, achando que estava tendo um caso com outra pessoa famosa. E as pessoas, elas estão muito virtuais, elas acabam acreditando, né, estão numa carência e acabam acreditando que essas pessoas são reais. Também temos os scammers nigerianos, que eles acabam se passando por militares, e eu tenho vítima mulher, agora até inclusive de coreano, tem uns cinquentões coreanos bem charmosos aí, e elas acabam acreditando, porque estão assim, eles estão sempre na moda, né? Então agora os filmes coreanos estão na moda, eles vão migrando para aquele interesse das pessoas. Nós pudemos ver também o golpista do Tinder, né? Que aí já no caso é o uso de aplicativos, mas eu tenho vítimas reais de aplicativos e perfis fakes que também acabam indo se encontrar no meio físico com a pessoa. Então a gente fala para essas pessoas não se encontrarem em locais emos, né? Sempre procurar em locais tipo um shopping, numa praça de alimentação onde tem muita gente, porque, inclusive, não tomar nada que essas pessoas dão, porque temos vítimas, inclusive, de Boa Noite Cinderela, e eles acabam, inclusive, fazendo muita coisa ruim com essas vítimas, né? Então, devemos ter muito cuidado. Sempre ficar atento às histórias deles, né? Que eles utilizam muitas histórias por conta desses perfis fakes, histórias assim que eles são muito bem sucedidos, mas naquele momento eles estão precisando de ajuda. Não estou conseguindo passar aqui, mudar de vídeo. Pronto. Também temos o problema aqui com câmeras escondidas. Lembra que eu mostrei do pedófilo? Então, nós sempre estamos alugando Airbnb e tudo mais, então fica muito atento a isso, né? Porque eles podem, inclusive, usar aquelas nossas imagens para produzir perfis fakes, né? Inclusive nós em movimento, olha o perigo, né? Nós falando alguma coisa. Então, aconteceu uma coisa muito absurda que chamou a atenção das pessoas, né? Na China,
um criminoso colocou câmeras dentro de motel. E aí ele começou a vender aquelas imagens daquelas pessoas reais, na prática do sexo ali das pessoas dentro do motel, as pessoas iam pagando para assistir aquele conteúdo em tempo real. Aqui no Brasil, o alerta ficou por conta de uma família que acabou alugando uma casa de veraneio, né, numa praia aqui no interior de São Paulo, e acabou no litoral, né, de São Paulo aqui, e acabou observando uma luzinha lá no rádio relógio, colocaram e observaram também ponto em câmeras assim. Hoje temos que tomar cuidado até com lâmpada, né? Porque a lâmpada tem função também de câmera. E aí a família acabou colocando uma toalha, o dono do apartamento veio ali perguntar se tinha acontecido alguma coisa. Bom, esse caso foi em polícia, né? E a pessoa acabou respondendo por conta disso. Então, nosso legislador aqui também contempla no 216B produzir, fotografar, filmar ou restringir por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privativo sem autorização dos participantes. Então, aqui fica muito específico aqui também no parágrafo único que na mesma pena incorre quem realiza de montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com fim de incluir pessoas em cenas de nudez, ato sexual, libidinoso em caráter íntimo. Eu tenho muitas vítimas de perfis falsos, geralmente eles utilizam para fazer um sextortion e usando imagens, daquela imagem que as pessoas acabam concedendo ali de visualização única. Cuidado, pessoal, que visualização única também há recursos para você gravar aquela visualização única. Antes era só pegar um outro celular e gravar, hoje não, hoje dá para você entrar num site, salvar um aplicativo lá e você salva esses conteúdos de visualização única. E aí acabam, inclusive, vendendo em plataformas fora, hospedadas em outros países, né? Lembrando também aqui, graças a Deus, a Convenção de Budapeste, o Brasil já faz parte, né? E nós estamos dentro, então hoje nós podemos trabalhar com a cooperação internacional desses tipos de crimes internacionais aí utilizando plataformas. Então, como que nós podemos nos proteger, né? Já estou indo para o fim aqui. Nós podemos, com medidas preventivas, nós podemos mitigar esses riscos. Ficar atento às nossas configurações de privacidade, configurar essas nossas redes com aplicativos, né? De que nós podemos aqui colocar, por exemplo, o Google Authenticator, já vai inibir bastante que esse criminoso depois possa utilizar através de uma foto com um malware dentro nessa foto, né, esse malicious software, que você clicou lá, baixou um malware instalado no seu dispositivo e você pode até ficar sem acesso ao seu dispositivo. Então, como que eu posso fazer? Já me proteger, colocando, terminou aqui hoje, já ou amanhã, né? Já colocar um aplicativo aí de Google Authenticator nas senhas, nos e-mails e tudo mais. Não deixar a verificação por SMS, nunca, nem pelo celular, porque né, hoje em dia também corremos o risco de sermos furtados ou roubados esses celulares nas ruas, né? Por criminosos. Então, nós podemos sempre estar protegendo aí, inclusive alertar os nossos jovens, né, desse risco de assédio e também usar softwares de controle parental ou até mesmo Google Family. Temos vários dispositivos dentro se for em caso de adolescente, dentro da plataforma do Instagram, há como esse compartilhamento aí de monitoração, que o próprio adolescente dá o consentimento para o pai. Então, cada vez as redes estão melhorando nesse sentido. Estamos longe do bom, né? Mas estamos encaminhando aí para melhorias boas. Também bloquear usuários abusivos, começou com conversa ali estranha, já bloquear, não ter dúvida disso, denunciar para a plataforma, né? Ali que esse usuário é inconveniente e tudo mais. Não compartilhar dados pessoais, muito cuidado, porque ao compartilhar esses dados pessoais, a gente pode até estar dando aí endereço, telefone. Tem pessoas que vão em shows
e adoro expor. Ah, que legal, estou assistindo aqui Coldplay, por exemplo, mostra o ingresso, tira foto daquele ingresso, que máximo, né? E dentro daquele ingresso tem um QR Code, e dentro daquele QR Code está lá dados pessoais seus. Então, muito cuidado com essa exposição, com essa super vaidade, né, de querer mostrar muito, porque quem vive não mostra muito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses dados aí sempre. Reportar também esse comportamento às plataformas, como eu falei, né? Buscar esse apoio emocional. Dentro da SaferNet, há canais onde nós podemos conversar com psicólogos muito capazes ali, altamente confiáveis, expor esse problema, e ali também eles têm como denunciar, dependendo do caso, para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, tomar atitude, né, principalmente em casos aí envolvendo pedofilia. Não, mesmo nós, né, porque eu tenho muitas vítimas adultos, mas mesmo as crianças, alertar de não conversar com estranhos, cuidado, sempre desconfiar de todos. Muito cuidado também, tá sempre ali, inventa de levar um suco no quarto, proibir chaves, né? Não que você vá quebrar a privacidade desse adolescente, mas tá sempre entrando, de preferência convidar eles para usar ali na sala, em algum lugar mais aberto. Não, vai ser difícil o convencimento, mas tá sempre ali vendo com quem eles estão conversando, porque às vezes não são pessoas reais. E alertá-los a não encontrar com essas pessoas, né? Então, esses riscos da webcam também é muito importante não estar utilizando o seu dispositivo, colocar um post-it ali na câmera, cuidado também com as Smart TVs no quarto, né? Tá sempre ali alerta com tudo isso. Que temos muitas vítimas, inclusive, dos crackers, são os criminal hackers, né? E se for vítima, fazer uma boa coleta dessas provas digitais. Também que a educação digital é muito importante. Eu quero parabenizar aqui a Tech Kids, né? Por toda a sua equipe, sempre eles estão ali produzindo conteúdos de grande valia, de altíssimo nível. Eu gosto muito da nossa parceria, porque eu me considero uma formiguinha, né? Faço a minha educação digital, não tenho muitos seguidores, mas tenho bastante vítimas, né? E a gente vai trabalhando junto aí. A educação digital é um ponto muito positivo, né? Nós precisamos alertar essas escolas, porque essas escolas não estão cumprindo a lei. Fica aqui o meu alerta, porque eles acham que convida a pessoa para uma palestrinha, já está cumprindo a lei. Então, a importância da educação digital dentro do conteúdo de uma escola é muito importante, porque nós temos muitas vítimas de cyberbullying dentro das próprias escolas, inclusive, às vezes, os professores não estão ali percebendo, mas eles mesmos estão praticando bullying dentro das escolas. E também são muito vítimas dos alunos também, né? Então, há a importância de estar alertando, de fazer perfis falsos de professores também, que tudo isso é um ato infracional, né? Então, nós temos que mostrar que a conduta vai ter um retorno, e que a internet não é terra sem lei, né? A internet, nós não podemos achar que o manto do anonimato vai nos cobrir sempre. Então, nós usamos a engenharia reversa. Hoje nós temos... hoje eu trabalho, eu não comentei aqui, mas eu trabalho com uma equipe de 25 pessoas. Nós somos 6 advogados especialistas em direito digital, nós temos cybersecurity, na grande maioria são mulheres, nós temos peritos computacionais forenses, nós temos os hackers que trabalham para a gente, que são os do bem, né? Para estar ali vendo uma vulnerabilidade numa empresa por conta de uma invasão, por conta da LGPD, né? Que para não pegar dados dos titulares, ou até mesmo o ataque ransomware, para evitar criptografar os dados dessas empresas. Então, nós temos uma equipe também de TI, também de sistemas de informação. Então, vejam que é uma equipe plural, multidisciplinar. Tudo isso com o intuito da gente poder melhor atender as vítimas, melhor poder evitar acontecer, né? Nesse trabalho que eu faço, compliance criminal digital. Então, a gente faz um compliance criminal digital com o intuito de evitar
que aquela empresa tenha algum dano, inclusive por conta do mau uso das redes sociais por seus próprios colaboradores, né? Então, vejam que é muito importante estar sempre essa educação e essa segurança digital. É muito importante, né, fortalecer a nossa legislação frente às plataformas. Eu já vou aqui deixar a minha opinião frente a essa PL das fake news. Eu acredito que ela é muitíssimo importante, mas ela não deve ser votada nesse momento. Ela tem que ser votada, mas não agora. Eu acredito que tem que abrir uma audiência pública para que todos nós, todos vocês que estão ouvindo, a internet ela é utilizada por todos. Então, nós precisamos de uma lei robusta, como o Marco Civil da Internet, que é elogiado, inclusive, na Europa, onde eu trabalho. Então, nós precisamos ter uma PL, não a título de toque de caixa, fazer porque é desespero e temos que ter uma lei. Não, nós temos que ter uma lei muito bem planejada, como agora está sendo também feito da inteligência artificial. A da inteligência artificial está muito bacana a lei. Então, por quê? Porque estão dando oportunidades para especialistas falarem sobre isso. Vejam bem, político não sabe fazer lei. O político não é, o legislador tem que ser pessoas da área de direito. Aí você vai falar, Valéria, e o pessoal da tecnologia? Importantíssimo. Não, é fundamental que pessoas que estão envolvidas com a tecnologia façam parte, devem fazer parte, porque e também todo mundo que utiliza, né? Então é muito importante as vítimas também, né? Quantas vítimas não temos aí de discurso de ódio, de outros tipos de crimes são praticados no âmbito da internet. E é muito importante, sabemos também que essas vítimas merecem todo o apoio, né, dessa violência. Então, temos que mostrar os canais para essas vítimas, como que elas podem estar ali procurando um serviço jurídico, uma coleta adequada de prova digital. Aliás, eu, Valéria, não utilizo print screen de meio de prova, não é uma prova robusta. Nós utilizamos aqui outros tipos de prova que é feita uma coleta dessa prova por espelhamento, onde o juiz pode, e o perito do juiz ou o perito da outra parte pode questionar, ver como foi feita essa coleta, que hoje nós temos o Fake Chat Conversation, estamos falando de fake aqui hoje, que eu posso simular, por exemplo, que eu estou falando com qualquer pessoa, né? E aí levo num cartório lá para fazer uma ata notarial, o cartorário não é tecnológico, ou levo lá para a autoridade policial, ela também não é tecnológica, vai tomar aquilo em termo, e aquilo nem é feito por duas pessoas verdadeiras, às vezes eu posso simular uma conversa. Então, tudo isso nós temos que ater, porque hoje em dia as pessoas estão buscando mais contestar essas provas, né? Quais, então, os recursos que nós podemos encontrar para as vítimas? A SaferNet é um bom caminho, há canais de denúncia dentro das plataformas, inclusive podemos bloquear. A Polícia Civil, né, que é a Polícia Judiciária, nós podemos fazer os boletins de ocorrência de forma online, né? Como que funciona? A pessoa entra no seu estado, faz o boletim dentro da plataforma da Polícia Civil de cada estado. Essa informação ela é colhida pela autoridade policial, a autoridade policial falou, nossa, ó, a pessoa colocou um 71, mas não é um 71, não é estelionato, na verdade é 154A, invasão do dispositivo informático. Ela mesma já vai adequar o crime, a vítima não precisa se preocupar com isso, ela fala, esse crime aqui é a vítima, e ela vai validar esse boletim de ocorrência, e a vítima vai ter que representar, olha, vejam bem, não basta fazer o BO e largar, né? Depois ficam falando que a polícia não faz nada. Na verdade, nós temos que ir na delegacia e falar assim, olha, eu quero representar esse crime. Aí a polícia está apta para poder prosseguir. Ah, Valéria, nos crimes contra a honra também, que é cometido com perfil fake? Não. Aí, nesse caso, é um crime personalíssimo, então é privado. Então, eu vou ter que fazer uma queixa-crime, né, desse crime contra a honra. Então, tudo depende do tipo do crime. Então, eu vou precisar de uma orientação jurídica, no caso, a própria polícia, quando você for lá na delegacia para validar, para representar, ou seja, né, o que for ali nesse caso, o policial
a autoridade policial, o escrivão de polícia vai falar, olha, esse caso aqui você precisa de um advogado, esse caso não precisa, e assim por diante. Então, nós temos que denunciar sempre. Viu conteúdo com abuso infantil, sexual, violação de direitos humanos, já pode ligar para o Disque 100. Eu preciso, está acontecendo um crime imediatamente aqui agora, tô vendo uma vítima, liga no 180. Então, nós temos vários canais que nós podemos não aceitar de ser uma vítima. Então, e a mulher também hoje tem uma sala lilás, um atendimento ali nas delegacias das DDMs, né? E que também podem, no caso de vítima de abuso, eu já fui com vítimas em delegacia, elas ficam completamente abaladas. É horrível quando uma mulher é vítima de um cyberstalking, ou também ela é vítima de qualquer tipo de importunação sexual. A vítima fica muito abalada, então ela tem vergonha de contar que ela está sendo vítima, né? Então há todo um atendimento especial para essa vítima. Eu agradeço aqui, fico à disposição de todos vocês. Se quiserem me procurar, meu Instagram está aberto lá, Valéria Scheck. A gente pode trocar uma ideia, e fico à disposição de todos vocês aqui. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito importante eventos como esse, e novamente quero aqui parabenizar toda a equipe, cada um que está aqui envolvido nesse dia maravilhoso, né, da Tech Kid Day, né, Tech Kid Day 2023, né? Parabéns aí. Super sucesso, participem mesmo. Valéria, obrigada. Outra palestra riquíssima, né, gente? É muito conteúdo mesmo. Valéria tem muito conhecimento, ficou claro aqui para a gente. E nos ajuda muito, Valéria, porque no final das contas, a gente tem... As dúvidas vão surgindo no dia a dia, né? E só tem uma dúvida que eu sempre falo que a gente tem, mas a gente deve agir com certeza, que é fazer denúncias, né? Quer dizer, muitas ou abrir um BO, enfim, comunicar comunicar aquilo que a gente está vendo, uma polícia, enfim, ligar no Disque 100, não importa. O ponto é que a gente nunca deve deixar de fazer isso, porque a gente acha que não é bem aquilo. Desse negócio de que eu acho, eu não tenho certeza que aquilo está acontecendo. Nesse tempo, tem alguém sofrendo. E, às vezes, não é mesmo. Me enganei, né? Mas eu fui até a polícia, fiz trouxe todas as informações que eu tinha e a função da polícia é investigar, né? Então, se não for, a polícia vai falar assim, não, você se enganou, não era isso, né? Ok, mas ir até lá, explicar o que está acontecendo, né? Falar o que você viu, o que você está vendo, é muito, muito importante. Porque a gente, muitas vezes, eu vejo que muitas denúncias não acontecem porque a pessoa tem dúvida, né? E a dúvida todo mundo tem, não tem problema nenhum. Então, tem muita coisa mesmo acontecendo, vocês viram aí na palestra da Valéria, a quantidade de ferramentas e artimanhas para enganar, né? E, então, a internet é um celeiro de desinformação e de coisas como essa. Então, imagina não imagina, então, crianças e adolescentes ali se deparando com essas mentiras, sendo que a gente já nasce confiando, então, é muito complicado mesmo. A gente precisa estar junto com eles para não cair em todos esses problemas. Eu imagino que muita gente aqui, pelo menos eu também estava sentindo, imaginando como que é o meu dia a dia, as coisas que eu leio, que eu vejo, o aplicativo que eu uso, nossa, mas e o fator, né, em 2 etapas do meu celular, tal, não usar SMS, pensando em mim. Agora, projeta na criança, projeta no adolescente, né? Então, é bem mais complicado, por isso eles precisam da gente, por isso que eles precisam de conteúdos assim. E duas coisas importantes que eu queria comentar. A primeira delas, né, que eu queria agradecer aqui, o super comentário aqui do Clésio Azevedo, que ele é sensacional, né? E a gente vai poder aprender muita coisa. E gratidão. O que acontece é o seguinte,
A polícia, né, também tem uma ferramenta, eu acabei não comentando. Hoje, quando eu comecei a trabalhar, não tinha, mas agora a polícia tem uma ferramenta que a autoridade policial vai usar os dados dela lá, ela entra dentro da plataforma, chama Facebook Records. Então, ela pode entrar em contato com a plataforma e já notificar a plataforma daquele abuso e tudo mais, e a plataforma já toma uma atitude até mais rápida do que a gente. E uma outra coisa também que me chocou, né? Eu vi um vídeo de um menininho, uma criança, que estava ali conversando com o pedófilo, e falou assim, vai para o quarto, e a avó ouviu, e ele foi para o quarto, e a avó ficou falou, não é que pensar que vai para o quarto? Daí ele foi lá e falou assim, e a criança com aquela vozinha, né, conversando, ele falou assim, você não quer tirar sua roupa para mim e tal? E era um colega ali, era um perfil de jogo. Então, o que eu quero alertar aqui a todos, né, profissionais, pais, nós todos, que as nossas crianças, elas entendem sim, elas têm uma facilidade maior do que nós tivemos com a tecnologia, porque eles já nasceram numa era digital, eles já são digitais, né? Só que uma coisa eles não têm a noção da maldade, eles não têm a noção dos direitos humanos, né? Eles não têm muita noção, muita bagagem que nós temos. Então, o que acontece? Esses criminosos, se aproveitando da ingenuidade dessa criança, ele aproveita que os pais deixaram com o tablet, deixaram com o celular, sabe que os pais não estão dando, às vezes estão até eles mesmos preocupados lá em olhar o próprio mensageiro deles, e não estão de olho o que a criança está fazendo. Então, é muito importante que esses jogos, quer dar um tablet para o seu filho, quer deixar jogar, tudo bem, mas também saiba que é uma praça pública. Você está deixando o seu filho, você não vai largar ele na praça sozinho, e você está largando ele na mão dos bandidos. Então, pelo menos tenha um software de controle parental para ver o que está acontecendo. E não largar essa criança sozinha. Imagina que perigo. Você não vai largar uma criança sozinha num shopping, no corredor do shopping, onde tem guarda, onde tem um monte de segurança. Imagina um tablet, um jogo, um computador. Então, cuidado. Esse excesso de tecnologia, como muito bem falado pela Fabiana e também, esse excesso de tecnologia causa danos irreversíveis. E nunca tivemos tantas crianças e adolescentes com crise de ansiedade. Então, colocar limite também é amor. Obrigada por tudo. É amor, é isso mesmo. Gente, muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa agora no evento de 1 hora, depois a gente volta também. Aproveitem bastante o conteúdo, a gente está gravando e a gente também está transmitindo as palestras presenciais no YouTube. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Depois a gente vai divulgar mais onde ficarão os conteúdos das palestras e tudo mais para todo mundo, tá bom? Obrigada por vocês terem vindo, então até 1. Obrigada, Valéria. Até mais, Então, arrasa Fred. a programação, gente, não perca. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.